Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje mais um vídeo. Hoje vamos para mais uma aula, mais uma premonição para quem vai realizar GCM Santana de Paranaíba, que a prova irá ocorrer dia 9 agora de julho, no próximo domingo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, temos aí o nosso curso, o nosso VIP, para quem gostar da aula, gostar da didática e quiser adquirir, é só chamar nesse WhatsApp. Nessa última semana aí, dá para revisar os conteúdos, fazer simulados. DDD 21 97277 9393. Só chamar o Júnior lá, beleza? Tem o Instagram, que é GCMs Bizu, e o YouTube, que é Bizu GCMs. O nosso curso são divididos em dois canais. Tem o meu, que é Concurseiro Oliveira, voltado mais para a parte de português, e tem o Bizu GCMs, voltado mais para a parte de conhecimentos específicos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula. Hoje aí eu não trouxe questões, eu trouxe mais uma aula de crase para vocês, que é um conteúdo que essa banca Instituto Mais gosta de cobrar. Ela gosta muito de cobrar crase e também gosta muito de cobrar ali a colocação pronominal. Então vamos lá. O que é crase? Eu tenho crase quando eu junto uma preposição a mais um artigo a. Então, se eu tenho a junção de uma preposição a mais o artigo a, resulta em um a craseado. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Iremos à Bahia. Primeira coisa, regência verbal. Iremos, vem do verbo ir. Concorda comigo que quem vai a algum lugar? Se ele vai a algum lugar, já temos uma preposição a aqui. Mas o a de a Bahia, porque Bahia ali é uma palavra feminina. Então, eu tenho o artigo a de a Bahia. Se eu tenho a preposição a mais um artigo a, resulta em um a craseado. Beleza? Agora vamos para as regrinhas, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Quando que a crase ela é obrigatória? Ela vai ser obrigatória quando nós tivermos um VTI mais uma palavra feminina. O que é um VTI? É um verbo transitivo indireto. Qual que é a diferença? Nós temos um verbo transitivo indireto e temos um verbo transitivo direto. O que eu fiz para memorizar e recomendo para vocês? Lembrando, não sou professor, tá? Estou trazendo esse conteúdo apenas para auxiliar e ajudar vocês. Então, o verbo transitivo direto. Memorize assim, ó. O verbo transitivo direto, ele passa direto. Ele não precisa de uma preposição. Pode ser um modo bobo? Pode, mas me auxiliou. Fez eu memorizar isso. Então, memorize assim, ó. Verbo transitivo direto, ele passa direto. Ele não precisa de uma preposição. Beleza? Então, o verbo transitivo direto significa que ele precisa de um complemento sem preposição. Beleza? Agora, um verbo transitivo indireto significa que ele precisa de um complemento, mas com preposição, tá? Porque verbo transitivo indireto, memorize assim, ele não consegue passar direto, ele precisa de uma preposição ali. Beleza? Então, o verbo transitivo direto e indireto, os dois precisam de um complemento, tá? Só que o direto é sem preposição, indireto com preposição. Então, vamos lá. Quando nós tivermos um verbo transitivo indireto, é o que eu falei, nós vamos ter uma preposição. Por exemplo, ele vai à rua. Ele vai. Concorda comigo que quem vai a algum lugar? Sim, se vai a algum lugar, olha a preposição aqui. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, preposição a. Mais uma palavra feminina, porque rua é uma palavra feminina. Se eu tenho uma palavra feminina, eu tenho aqui um artigo a. E se eu junto uma preposição a mais um artigo a, resulta um a craseado, que é nesse caso aqui. Beleza? Conseguiram entender? Pessoal, se inscrevam no canal, tá? Deixem um like. Curtam, compartilhem com amigos, amigas aí que irão realizar essa prova também. Beleza? E aqui, quando ali estiver indicando horas. Exemplo, eu irei ao jantar às 10 horas. Então, aqui está indicando horas. Só que tem uma exceção. Vamos ver agora. Exceto se forem usadas preposições entre, para, perante, com, desde e após, não tem crase. Exemplo, após as 10 horas é proibido som alto. Se eu tenho essa preposição após aqui, esse as que vem na frente, mesmo indicando horas, não utiliza crase, tá? Então, por que não utiliza crase? Porque eu tenho ali a preposição após, beleza? Então, bora aqui para 3, ó. Locução adverbial.
quando tem uma locução adverbial de tempo, de modo e de lugar. Exemplo: irei à igreja. A igreja aqui, locução adverbial de lugar, utiliza a crase. Fugimos às pressas. É o modo como fugiu. Fugiu depressa. Então, ali uma locução adverbial de modo, utiliza a crase. E aqui, às vezes sinto frio. Às vezes ali, uma locução adverbial trazendo a ideia de tempo, também utiliza a crase. Beleza? Então, bora lá. Agora aqui, quando a crase é facultativa. O que é uma crase facultativa? Você pode colocar, como também não pode. Fica a critério seu ou da banca, né, que irá realizar a prova. Então, vamos lá. Aqui, quando a crase é facultativa. A crase é facultativa com substantivo próprio, indicando ali nome, né? Exemplo: entreguei o documento a Maria. Maria aqui é um substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? Dirige ali um nome, beleza? Então, ali, se eu tenho entreguei o documento a Maria, se eu tenho um substantivo próprio, eu posso colocar a crase, como também não posso. Fica a critério, não há questão, né? Fica a critério da banca considerar o que ela vai colocar, beleza? E mas como que eu vou saber? Sempre ali ela vai colocar uma, duas ou três, coloca uma facultativa, as outras obrigatórias ou proibida. Aí vai por eliminação, beleza? Quando nós tivermos um pronome possessivo, tá? Exemplo: irei à minha tia. Aqui eu tenho um pronome possessivo, tá dando ideia de posse. Minha tia, ó, meu, minha, seu, sua, tá ali, pronome possessivo, tá? Tá dando ideia de posse. Então, antes de pronomes possessivos, a crase é facultativa, beleza? Você pode utilizar também, você pode escrever com crase e sem crase, tá? Fica a critério seu, melhor para o entendimento de vocês. E aqui, depois da preposição até, ó. Exemplo: irei até as últimas. Se eu tenho uma preposição aqui, depois vem o as, fica a critério da banca ali se coloca a crase ou não, tá? Então ali a crase é facultativa. Então, ó, relembrando, quando que a crase vai ser facultativa? Quando tiver um substantivo próprio, um pronome possessivo e depois a preposição até. Beleza? Agora bora lá. Quando não se usa crase. Aqui, ó. Quando o a vem antes de uma palavra pluralizada. Como assim, galera? Se nós temos o a no singular, palavra seguinte no plural, não se utiliza a crase. Exemplo: estou esperando há horas. Eu tenho o a no singular, palavra seguinte no plural, não se utiliza a crase, beleza? Então, o a no singular, palavra seguinte no plural, não se utiliza a crase. Antes de verbo, também não se utiliza a crase. Exemplo: estava disposto a salvar a menina. Salvar aqui é um verbo. Antes de verbo, não se utiliza a crase. Então vamos lá. Ó. Quando que eu não vou utilizar a crase? Se eu tenho o a no singular, palavra seguinte no plural, não se utiliza a crase. Antes de verbos, também não se utiliza crase. Beleza? Agora, bora para o terceiro. Aqui, ó. Entre palavras repetidas. Exemplo: os dois maiores adversários estavam frente a frente. Ali eu tenho palavras repetidas. O frente, frente se repetiram. E eu tenho um a no meio deles. Se eu tenho um a no meio, entre palavras repetidas, não se utiliza a crase, tá? Então, relembrando, quando que eu não utilizo crase ali, a no singular, palavra seguinte no plural, não se utiliza a crase. Antes de verbo, também não se utiliza a crase. E ali, entre palavras repetidas, não se utiliza a crase, beleza? E a 4 aqui, antes de pronomes, tirando as exceções. Qual é a exceção? É o pronome possessivo, que nós falamos anteriormente, que ele é facultativo. Então, memorizem assim, ó. Antes de pronome, não se utiliza crase, exceto se for um pronome possessivo, que daí é facultativo, beleza? Exemplo: vieram a mim pedindo ajuda. Aqui nós temos um pronome. Antes de pronome, eu não se utilizo crase, exceto se for um pronome possessivo, que daí fica, a crase é facultativa, beleza? A 5, quando houver a preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela,
aquilo, também pode ser no plural, né? Irá ter crase. Exemplo, sempre compareci a aqueles encontros. Então tem aqui a preposição a, tá? Mais o pronome demonstrativo aqueles. Bora lá aqui, estamos no final. E agora aqui, quando nós temos a preposição com o verbo ir, tem um macete, tem uma dica, um bizu, para vocês memorizarem. Como assim, ó? Se vou a, volto de, crase para quê? Como assim? Vou explicar, calma. Exemplo, ó, foi a Roma. Se eu tenho foi a Roma, eu tenho o verbo ir. Beleza. Quando tiverem toda a questão que tiver o verbo ir, pense assim, eu fui a Roma. Eu volto da Roma ou eu volto de Roma? Se eu volto da Roma, haverá crase. Se eu volto de Roma, não haverá crase. Como assim? Não entendi ainda. Vamos lá. Eu fui a Roma. O que faz mais sentido? Eu voltei de Roma ou voltei da Roma? O que faz mais sentido é eu voltei de Roma. Então, se eu vou a e volto de Roma, que é nesse caso aqui, crase para quê? Não tem crase, beleza? Agora, se vou a e volto da, crase sempre haverá. Como assim? É o que eu expliquei. Exemplo, fui à Argentina. Como que você fala? Você fala, eu voltei de Argentina ou voltei da Argentina? O que faz mais sentido você falar, eu voltei da Argentina. Então, se eu volto da, crase sempre haverá. Entenderam? Então, assim, ó, se vou a, volto de, crase para quê? Não se utiliza crase. Agora, se vou a e volto da, crase sempre haverá. Beleza? Então, pessoal, essa aí foi mais uma premonição, mais uma aula para vocês. Espero que tenham gostado, beleza? Deixem um comentário, deixem o feedback de vocês. Qualquer coisa, se quiserem aí comprar o curso, o VIP, nessa última semana, vamos ter aí aulas ao vivo, revisão final de véspera, só chamar nesse número que está aí na capa. 21 972 77 9393. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Foco, força e fé.